que ela venha dar frutos, papai, na vida de cada um que está ouvindo, papai, em nome. Amém? O título desta mensagem que o Senhor colocou no meu coração chama Espírito de Coragem. Olha lá a arte que o pastor fez. Um leãozinho, mas quando ele se olha, ele veja um leão, um rei, né? Quem se vê assim? Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, eu queria pedir para você abrir no livro de Provérbios, capítulo 28. Provérbios 28, no versículo 1. Amém? Diz assim, ó: o ímpio, ele foge, embora ninguém o persiga. Agora olha isso, queridos. Mas os justos são corajosos como o leão. Mas o justo, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que foram justificados através de Cristo, são corajosos como um leão. A Bíblia não fala que num dia nós vamos ser corajosos, a Bíblia não fala que pode ser, a Bíblia fala que nós somos corajosos como um leão. Na verdade, ela não fala como um leão, ela fala como o leão. E que leão é esse? O leão da tribo de Judá, a se chamar Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia fala que nós, o justo, sou como o leão de Judá. Em todas as traduções, eles colocam o leão. A Bíblia enfatiza que a nossa coragem, ela tem que ser como a de Jesus. Agora, irmãos, será que nós estamos usufruindo dessa coragem? Porque Deus, Ele colocou no nosso coração esse espírito, Ele colocou sobre as nossas vidas esse espírito de coragem. Agora, como que nós temos nos comportado nessa vida? Será que nós estamos usufruindo desse espírito de coragem? Ou nós somos aquelas pessoas que têm medo de tudo? Nós temos medo de enfrentar os problemas, nós temos medo de enfrentar as condições, nós temos medo das notícias. Como nós temos reagido a esse espírito que o Senhor nos colocou, que é um espírito de coragem, assim como Jesus, assim como o leão. Quem aqui pertence ao exército de Deus vivo? Glória a Deus. Isso é bom. Isso é bom pertencer ao exército de Deus vivo. Eu também pertenço ao exército de Deus vivo, queridos, mas só isso não vale para nada. O exército do Deus vivo, estudando a Bíblia, eles sempre foram pessoas que tiveram medo, que recuaram. A exemplo, quando aquele Golias, o gigante, ele enfrentando um exército, e não encontrava um para enfrentar ele desafiando, até que apareceu um guerreiro de Deus, um corajoso de Deus, chamado Davi, e ele falou: quem é esse incircunciso? Quem é esse demoniado? Quem é esse filho dos filisteus para enfrentar um exército de Deus vivo? Deus, Ele não conta com exército. Deus, Ele conta com guerreiros corajosos de Deus. E eu quero nessa noite, amado, declarar sobre a tua vida, que você vai sair daqui hoje como um guerreiro corajoso de Deus. Essa unção, esse espírito de coragem que está na sua vida, mas talvez está adormecido, talvez está morto, nessa noite vai ressuscitar, amados. Sabe, aquilo que até hoje você não teve coragem de enfrentar, de lutar, nessa noite você vai sair daqui como um leão, a fim de lutar, a fim de vencer, a fim de conquistar, no nome do Senhor Jesus. Eu quero ler um texto aqui de 1 Crônicas, Crônicas 12, versículo 8, diz assim, ó: da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto,
Vamos aqui devagarzinho, ó. Eram guerreiros corajosos. Eram guerreiros corajosos. Meu irmão, Deus nessa noite está atrás de guerreiros corajosos. Deus nesse tempo está atrás de guerreiros corajosos. Será que Ele vai encontrar aqui nessa noite, meu irmão? Aqui não eram pessoas que serviam o exército, não. Se ajuntou Ele, guerreiros corajosos, que não tinham medo, destemidos, que iam em frente, que lutava, que confiava no Deus que Ele servia. E é isso que Deus quer que nós sejamos aí fora. É isso que Deus quer que nós passamos isso para as pessoas. E Ele continua dizendo aqui, ó, prontos para o combate. Prontos para o combate. Sabe, queridos, na maioria das vezes, nós nos preparamos para a luta depois que vem um ataque. Nós nos preparamos para lutar depois que nós somos atacados. Mas aqui fala que esses guerreiros, eles eram preparados para a luta. Eram preparados para a luta. Tem pessoas, quando vem a enfermidade, ele vai orar. Tem pessoas, quando tem dificuldade, aí ele vai buscar Deus. Tem pessoas que quando vem um problema, aí ele vai atrás de uma vida de oração, uma vida de jejum. Meu irmão, nós temos que estar sempre preparado. Ah, minha oração não resolve. Claro, você não orou. Você não estava preparado. Não veio esses guerreiros de Gades, ó, vamos preparar ele. Não, eles estavam preparados para lutar. Agora, quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós temos uma vida com Deus, vem os ataques, nós estamos preparados. Aqui não, aqui eu estou preparado. E esses guerreiros eram assim, preparados, e eles sabiam lutar com escudo e com lanças. Hoje a nossa luta é uma luta espiritual. Você sabe usar o poder de Deus? A gente vê tanta coisa de poder de Deus, irmãos. É paletó que se lança, pessoas caem, tanta coisa de poder de Deus. Mas o poder de Deus, Ele foi nos dado para nós pisarmos em serpente e em escorpiões, para derrotar principados e potestades. Você sabe usar o poder de Deus? Você sabe usar a tua voz, a tua palavra? Você sabe usar? Você sabe usar a palavra de Deus? Você sabe usar a autoridade espiritual? Esses homens eram guerreiros corajosos, esses homens eram preparados e eles sabiam usar as armas que eles tinham. E as nossas armas são poderosas em guerra no mundo espiritual. Nós precisamos aprender com eles. E olha aqui, tinham a bravura de um leão. Não era gatinho não. Tinha a bravura de um leão. A fé. Ele continua dizendo, e era ágil como gazela nos montes. Oh, meu irmão, às vezes é uma moleza, é um cansaço, é uma moleza espiritual. Nós começamos algo e paramos. Olha, é uma moleza espiritual, mas esses homens eram ágeis. Você quer ser um guerreiro de Deus? Então você precisa ser como esses homens aqui, ó, corajosos, pronto para o combate. Se manifestar um demônio, você fala aqui, ei, aqui ó, autoridade, manda embora, não precisa chamar pastor, não precisa chamar meu líder, eu estou pronto. Você precisa aqui ó, aprender a usar as armas espirituais que Deus nos deu. Você precisa ter bravura de um leão. Nós precisamos ser ágil. Em 1 Crônicas, capítulo 12. O verso 14 e 15 diz assim: todos esses de Gades eram chefe do exército. O menor valia por 100. Oh, meu querido, eu fico encantado com a Bíblia lendo isso. O menor desses homens guerreiros corajosos, valia por 100 homens. Meu irmão, que espírito é esse? Que espírito é esse, irmão? Tinha que juntar 100 homens para valer por um.
É o mesmo Espírito que Deus nos deu, um Espírito de coragem. E olha, esses homens, a manifestação de Deus não era como é hoje. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E a igreja hoje tem milhares, milhões de pessoas. E a igreja hoje vive fugindo do diabo. Sabe, quando a Bíblia diz que as portas do inferno, ela não prevaleceria contra a igreja, não significa que o inferno atacaria nós. Você já viu alguém atacar com porta? Por que nós temos porta na nossa casa? Para ninguém atacar, para ninguém entrar. Porta é lugar de proteção. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno, ela não prevaleceria contra o povo de Deus, é porque nós ia atacar o inferno. É que nós ia atacar a ponta das portas do inferno, quebrar, e nós ia entrar dentro do inferno e saquear pessoas, saquear vidas, destruir o inferno. Mas não é isso que nós vimos. Agora aqui um homem vale por 100, o menor. Agora olha aqui o maior. Enfrentava 1000. Você pode aplaudir Jesus por isso? Oh, Deus amado, isso é muito grande, irmãos. Isso é muito grande. Pode vir uma potestade, um principado, 1000 demônios. Você fala aqui, ei, papai, se naquela época, que eles não tinham o Espírito Santo habitando, eles enfrentavam 1000, pode vir 1000 demônios, que têm que ajoelhar diante de mim. Eles têm que ser um derrotado diante de mim, mas para isso tem que se manifestar, irmãos, esse espírito de coragem. Para isso nós precisamos tomar posse, amados. Sabe, deixa de ser apenas um soldado do exército de Deus, mas seja um guerreiro valente, um guerreiro corajoso nessa noite. Decida mudar a sua história, decida mudar de vida espiritual. E continuando aqui, eu quero falar alguns atos desses homens de Deus. Você vai ver o que esses homens faziam, mas 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, diz assim: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, não está juntando não, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Em uma ocasião, ele enfrentou 800 homens e o matou. Eu frisei a palavra enfrentar. Você tem enfrentado os seus problemas? Ou você tem adiado? Hein? Guerreiros de Deus, eles enfrentam os problemas. Guerreiros de Deus, eles enfrentam as dificuldades. Pastor, eu não vou no médico porque eu sei que eu tenho um problema. Deus está falando com pessoas. Eu não vou no médico porque eu sei que eu tenho um problema, mas eu tenho medo. Enfrenta, você vai vencer. Você vai vencer, enfrenta. Pastor, eu não quero ir muito fundo com o meu filho está fazendo, que a minha filha está fazendo, porque olha, enfrenta, você vai vencer. A minha família, pastor, está muito bagunçado, eu tenho medo de enfrentar, minha mulher pode ir embora, meu filho pode ir embora, eu não sei. Enfrenta! Os guerreiros de Deus, eles enfrentavam os problemas. Olha esse espírito, irmãos, 800 homens numa mesma batalha, mas ele enfrentou, ele não fugiu dos problemas. Queridos, conserta o que tem que consertar, enfrenta o que tem que enfrentar, mas nós não podemos fugir. Eu não acho que o seu problema é maior do que isso. Imagina 800 homens, preparados também para lutar, e um camarada sozinho, ele enfrenta esses homens e vence. Ah, que espírito é esse, querido? Olha, nós conquistaríamos o mundo com um espírito desse. Nós precisamos tomar posse desse espírito de coragem, irmãos. Nós precisamos que esse espírito hoje acorda, sei lá, ressuscita, mas algo tem que acontecer. Nós não podemos sair daqui do mesmo jeito e amanhã está do mesmo jeito.
Ou então essa palavra não é de Deus? 2 Samuel 23, versículo 9 e 10. Olha aqui. Depois dele, Eleazar, filho do Aioíta, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-damim para a batalha. O exército israelita recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. O exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para carregar os mortos. Irmãos, mas ele se manteve a sua posição e feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e a grudar na espada. O cara não desiste. Diga assim, guerreiros de Deus, ele não desiste. Ele vai até o fim. Você já desistiu do teu sonho? Ele lutou tanto que as mãos dele ficou agrudada na espada. Não tinha força nenhuma, mas esse cara, ele não desistiu. Ele foi até o fim. Ei, você desistiu da tua família? Tudo que você começa, você termina. Você não termina. Você desistiu. Você desistiu de uma promessa que Deus te fez por alguém. Pega a espada nessa noite. Pega a espada nessa noite. Decida lutar. Fala, Deus, essa espada, ela vai se tornar agora o meu braço. Mas eu só vou parar quando eu conquistar. Eu só vou parar quando eu vencer. Eu só vou parar quando eu ver meu sonho conquistado. Eu não vou desistir. Eu vou manter a minha posição em pé. Eu não vou desistir. E a Bíblia diz que Deus concedeu uma grande vitória. Uma grande vitória. Mas porque o cara tinha um espírito de coragem. O exército recuou. Talvez você vai encontrar pessoas que você está depositando toda a tua confiança nessa pessoa, num grupo de pessoas. Talvez é na igreja, talvez é no pastor, talvez muitas pessoas vão recuar e você vai ficar sozinho. Mas lembra, você está com o Deus do exército. Você está com aquele que dá o espírito de vitória, o espírito de coragem. Lembra-se disso. Foi o que aconteceu com esse homem. Mas ele não desistiu. Ele lutou até o fim. O que você começou e parou no meio do caminho, volte. Deus está falando para você, volte. Volte a fazer. Você tinha um sonho de fazer uma faculdade, pastor, tem idade. Volta. Lute. Conquista. Outro feito desse homem, lembra? Eram 3, né? 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 11 e 12. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e a derrotou os filisteus, e o Senhor lhe concedeu uma grande vitória. Outro grande feito, irmãos, os filisteus vêem uma plantação de lentilha, e eles querem tomar. Samá ficou lá no meio, falou, daqui eu não saio, ninguém vai levar nada. Foi Deus que me deu essa plantação, nós plantamos, nós sofremos, agora esse filisteu vai vir aqui tocar na minha plantação. Ei, meu irmão, o cara se posicionou aqui no meio e defendeu e derrotou os filisteus. Qual é a tua plantação de lentilha que os filisteus saquearam? Pessoas perdendo família e não luta. Filhos de Deus, homens e mulheres de Deus que Deus já colocou em si espírito de coragem, está perdendo a família, está perdendo a vida financeira, mas não luta.
Querido, nós precisamos aprender com esse Samar aqui, falar, diabo, você não vai tocar não. Ele ficou aqui, na posição, talvez está faltando um homem, de você ficar na posição de sacerdote na sua casa. Ele ficou na posição. Isso é um exemplo para nós. Você precisa ficar na posição de sacerdote, todo dia, e diante de Deus levar o teu filho, tua filha, tua esposa, a tua casa diante de Deus. Fala assim, diabo, eu como sacerdote, eu não permito que você toque em um dos meus. Você precisa ficar na posição de pai, na posição de mãe, na posição de filho de Deus. Quem come, sobra, são os cachorrinhos, como Jesus falou. Os filhos comem na mesa, os filhos não descem na posição, os filhos ficam na mesa. Nós não precisamos mudar de posição, permaneça na posição de filho de Deus. Espírito Santo, passa, Espírito Santo. Nós precisamos ficar na posição, irmão. Não deixa o inimigo, não sai da posição que Deus te colocou, não sai da posição que Deus te colocou. Deus te colocou de cabeça, então não vai ser cauda. Não sai da posição de cabeça, não sai da posição de cabeça. Sai desse lugar aqui de cauda, que você não nasceu para isso. Deus, Ele falou que Ele nos fez para nós sermos cabeça aonde nós estivermos. Não saia da posição, faça igual Samar. Ei, no campo de lentilha nosso, vocês não vão lutar. E Deus deu uma grande vitória. Uma grande vitória. A gente tem visto, irmãos, muitos irmãos preciosos com a vida financeira derrotada. Não aceita isso não. Você é fiel no dízimo? Você é um ofertante da casa de Deus? Lute. Falei, eu não aceito isso. Lute. Entre em guerra com Deus. Entre em guerra no mundo espiritual. Fala, Senhor, é a tua palavra que me diz. É a tua palavra, eu sou fiel. Pastor, mas isso não é ser soberbo. Não. Só faz isso aquele que é fiel. Se você é fiel, lute. Fala, Deus, olha, o campo de lentilha que o Senhor me deu, o Senhor disse que eu ia ser abençoado. Eu tenho que ser abençoado. Lute. Amém? Ainda tem pessoas querendo ser guerreiros aqui? Glórias a Deus. E para encerrar, irmãos, eu quero ler esse texto. Está em 2 Samuel também, no capítulo 23, nos versículos seguintes, 13 a 17. Diz assim: durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrados a vir na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale do Refaim. Estando Davi na fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi, ele expressou esse forte desejo. Davi só expressou, irmãos, um forte desejo. Ele disse assim, quem me dera beber água da cisterna da porta de Belém. Então, aqueles 3 corajosos atravessaram o acampamento filisteu e tiraram a água da cisterna e trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber, e em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: ó Senhor, me livre de beber dessa água, seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses feitos os 3 principais guerreiros. Olha aqui para mim, irmãos. Davi, ele só coloca um desejo, fala assim, quem me dera tomar lá da água da cisterna de Belém, do poço de Jacó. Essa cisterna, esse poço, os filisteus tinham tomado conta, não tinha como chegar lá. Mas esses 3 homens, eles falaram assim entre eles: cara, o nosso líder, ele está com vontade de tomar essa água, nós vamos ficar aqui parados? Eles foram lá e trouxeram água para Davi. Irmãos, escuta isso. Deus quer usar as nossas vidas. Quantas vezes o pastor fala assim, eu quero ganhar essa tuba. Não tem um que se levanta. Será que nessa igreja não tem um guerreiro para falar assim, o pastor quer alcançar essa cidade, eis-me aqui. O pastor fala, eu quero alcançar esse bairro. Sabe, eu quero uma casa para abrir, eu quero alcançar esse bairro precisando de uma casa. Eu quero alcançar os perdidos, eu quero
Não tem um guerreiro. Esses homens enfrentaram o filisteu, irmãos, um acampamento inteiro de filisteu, só para levar água para Davi. Mas não era qualquer guerreiro, não. A Bíblia fala que era os guerreiros corajosos. Os 3 guerreiros corajosos. E ele chega assim diante de Davi e fala: Davi, olha aqui a água que eu trouxe para você. Irmãos, o feito deste homem foi tão grande, que Davi não se achou digno de tomar da água, e ele ofereceu ao Senhor como oferta. Toda obra que nós fazemos, irmãos, para este ministério, ele não vem para este ministério. A glória é de Deus. Esses homens achou que ele estava fazendo para Davi. Esses homens viu o desejo de Davi, mas eles entenderam que ele estava fazendo era para Deus. Era para Deus, e é Deus que recompensa cada um de nós. Só que uma liderança, ele precisa de guerreiros ao seu lado. Deus falou muito comigo nessa palavra, irmãos. Davi só falou que tinha uma sede. Esses guerreiros quis honrar Davi. E eu quero encerrar agora mesmo, irmãos, com esse versículo. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia. Não. Deus não te deu um espírito de covardia. Deus não te deu um espírito de medo. Deus não te deu um espírito de fracasso. Deus não te deu um espírito de derrotado. Deus não te deu um espírito de fracassado. Deus, Ele nos deu um espírito de poder, de coragem. O espírito de poder, de coragem, Ele te deu. O que você precisa é acender esse espírito. O que você precisa é colocar em prática esse espírito de coragem que está dentro de você. O que você precisa é se colocar na posição de filho de Deus. O que você precisa é se levantar e dizer: ei, eu não aceito mais essa vida. Eu não aceito apenas participar de um exército que usa uma camiseta escrito Exército de Deus, alistado com Deus, mas medrosos, que se recua diante dos problemas, que não luta, que não conquista, que não batalha, que não faz a vontade de Deus. Deus, Ele te deu um espírito de ousadia, de poder, de coragem. Você quer sair dessa noite diferente? Você quer sair daqui hoje corajoso? Irmão, sair lá fora assim, e falar: olha, amanhã sair diante do problema maior que tiver na sua vida, você falar assim: ó, hoje eu vou vencer. Hoje eu vou vencer. Não importa o que seja, você vai vencer. Você vai vencer. Sem medo de nada. Fique de pé. Fique de pé.